Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou mostrar essa maravilha aqui pra vocês. Olha que baixo legal, é um Fender Coronado. Eu adorei esse baixo, então eu decidi mostrar ele pra vocês. Ele é de um aluno meu, ele ficou aqui. Gostaria de agradecer ao Marcelo por ter deixado o baixo comigo para poder fazer esse conteúdo pra vocês. Então eu toquei aqui bastante com ele, usei várias configurações, eu fui mudando enquanto eu tocava, então você vai conhecer bastante o som desse baixo aqui. Eu achei bem legal, então eu vou falar sobre as especificações dele. Ele é um corpo em maple escavado com esses dois F. O bloco central é em Alder, ele tem o braço em Modern C-Shape, escala em Rosewood com 30 polegadas, traste médio jumbo, são 21 trastes, tarraxa standard, abertas, é igualzinha do meu Jazz Bass, o braço é exatamente igual ao de um Jazz Bass, é muito parecido. E ele tem esses dois captadores humbucking aqui, Fidelitron, que é uma particularidade desse baixo aqui, que é o que diferencia ele de um Jazz Bass, né? Claro, além do corpo oco, mas eu acredito que a posição seja muito parecida também. E a diferença também tá nessa ponte aqui, né, que é bem diferente, é bem comum de instrumentos acústicos e semiacústicos ter esse tipo de ponte, né, não é aquela ponte presa no tampo, né, porque pensa assim, esse tampo é oco, né, se você parafusar uma coisa aqui, ele pode destruir a madeira, arrancar e tal, então ele tem que ser preso atrás, né, tem um calço. Igualzinho o baixo acústico é assim também, né, você vai ver violinos também são parecidos em questão de estrutura. E aí, agora falando sobre opinião pessoal, eu achei o baixo com acabamento incrível, cara, ele tá escrito aqui que ele é feito na China, mas é impressionante a qualidade que os caras conseguiram chegar, assim. Eu lembro que antigamente você comprar um instrumento tinha que ser americano, assim, pra ele ter um refinamento, né? Você pegava uma versão chinesa, assim, uma coisa era instrumento considerado ruim, né? Mas é impressionante como essas coisas evoluíram. E ele é melhor do que vários dos instrumentos Fender mesmo, assim, americanos que eu já vi por aí, em termos de verniz, assim, acabamento, o arredondamento das peças. Eu achei muito legal de ver de perto assim esse baixo, ele tem um acabamento impressionante. A tocabilidade dele do braço é bem parecida com o Jazz Bass, então senti pouquíssima diferença em relação ao meu baixo. A distância das cordas é parecida também, né? Mas uma coisa que muda totalmente é o formato do corpo. Então esse bojo aqui em cima é uma coisa que me atrapalhou bastante, acho que demoraria muito tempo para me acostumar com esse baixo. Porque eu sou uma pessoa pequena, né? Vocês estão vendo aqui em relação ao baixo, eu tenho 1,69 de altura. Então, minha mão é pequena, enfim, aqui ele acaba ficando bem grande pra mim, eu não sei como é que seria tocar em pé com ele. Ainda não me acostumei muito nessa parte aqui, e ele é quadrado, né? Então ele fica pegando aqui no braço. Tive um pouco de dificuldade em relação a isso. Eu gostei das opções, o fato de ele ter uma chavinha seletora, então você não tem que ficar girando o volume, você já pode trocar de captador com uma chavinha, né? Isso é muito parecido com as Les Pauls, né? Eu acho que esse controle aqui é muito parecido com uma guitarra Les Paul. Ele tem o volume de cada captador e o tone. E aí, a chavinha. Então você consegue fechar o tone só desse captador e desse aqui não. É uma característica muito legal desse baixo também, né? Tem alguns Jazz Bass que você consegue fazer isso, mas esse baixo aqui é legal que você pode fazer isso. Esse botão aqui é meio chato de mexer porque tem um escudo, então às vezes você pode machucar o dedo aqui no escudo. Cuidado com isso. Tem que tomar um cuidado, pegar bem na pontinha e girar, não dá pra segurar ele mesmo, que pode cortar o dedo aqui na beirada do plástico do escudo. Eu achei muito legal o fato de ter dois tones e um pra cada captador. Você consegue só tirar o tone do captador da ponte, por exemplo, e deixar o daqui aberto, ou o contrário. Então você consegue fazer esse blend. Tem mais opções de timbre. Eu gostei também de uma outra coisa que ele faz, eu não sei por que ele faz isso, mas qualquer um dos volumes que você zerar, ele muta o baixo. Então, esse volume aqui, ó, é desse captador. E esse é desse, é cruzado. Não sei por que também. Ao diminuir esse aqui, vai tirando só ele, mas no final, lá no finalzinho, quando tá quase zerando, ele muta os dois. Então, quer ver, ó? Tô com os dois abertos. Ó, eu tirei o captador do braço, tirei o captador da ponte, ficou só o do braço, mais, ó.
priorizei o do braço, mas quando chega no final, ele muta. Então ele cria uma escala de degradê, de mix entre os captadores, mas no final ele é capaz de mutar, com um botão apenas. No Just Bass você só consegue mutar se você zerar os dois, né? Se um deles ficar aberto, um dos captadores fica aberto. Mas aqui parece que no final, quando tá quase zerando, ele pega o outro também. Olha aqui, ó. Esse volume aqui, ele muta o captador do braço. Então, ó, você vê que o som fica mais nasal, porque o som vem mais pra ponte, mas no final, ele mata. Então, qualquer um dos dois, você consegue matar o som. Isso porque tá com os dois captadores abertos. É uma particularidade bem estranha, bem diferente desse baixo aqui, mas eu achei interessante. Às vezes você quer fazer um fade-in, né? Parece uma coisa meio louca, mas eu uso isso aqui na minha banda bastante. Gostou como é que faz isso? Ó, toca. Você vai tocar só com essa mão, vai ter que bater e aí depois aumenta. O mic deve vazar o som do baixo aqui. Esse efeito, quando você tá com o ampli bem alto e ouvindo só o baixo plugado, fica bem mais legal. Não sei como é que ficou aí, mas imagino que deve ter ouvido um pouco do som do baixo acústico também. Ele tem essa característica, né? Ele tem um som desligado, meio alto, né? Então eu vou desligar aqui, ó. Claro, não dá pra você tocar junto com um cara com violão e tal, mas dá pra você, por exemplo, estudar sozinho e já ter um sonzinho um pouco mais alto do que um baixo elétrico desligado, né? Então já é uma opção, assim, às vezes você vai viajar, sei lá, você quer ficar tocando no camarim sozinho, ou então você vai tocar num quarto de hotel, você pode tocar com ele. Dá pra ouvir as notas com um pouco mais de clareza do que um jazz bass. Ele tem um pouco mais de projeção, mas não é uma projeção muito alta. Nem o baixolão também, né? O baixolão não tem uma projeção que você pode ir numa roda assim e tocar, né? Você vai arrebentar com os dedos fazendo isso, né? O baixolão também precisa de amplificador, né? Então, é isso, né? Por causa do grave, eles não conseguem ter muita projeção sonora. Mas ele já tem bem mais projeção do que um jazz bass. É uma característica legal desse instrumento aqui também. Você deve estar me perguntando se ele é um instrumento leve. Não é. Ele é meio pesado. Ele é mais pesado do que o meu jazz bass. Ele é mais ou menos o peso do meu bongo, do meu Stingray, assim. Então é um instrumento relativamente pesado. Às vezes parece que é leve, né? Porque ele é escavado, então tirou bastante madeira daqui. Poderia ser um baixo leve, mas eu acredito que pela ferragem, pelos captadores, enfim, pelas coisas que ele tem aqui, o braço é bastante pesado também. Então é um instrumento que não é tão leve assim quanto parece ser. Então eu vou falar sobre o timbre, como eu gravei esse baixo, né? Ele tá direto da minha pedaleira indo para minha placa, ou seja, ele passa pelo meu pedal da Trefilho, que é um DI, porém ele está todo flat, eu não fiz boost de nenhuma frequência, deixei todos no meio e ele vai direto para minha placa. Na minha pedalboard eu passo por um limiter, que ele vai tirar os picos do baixo. Ele tá bem fraco, então ele só tira os picos muito fortes. Se eu tocar fraco, ele nem chega a atuar. Ele não muda em nada o timbre, tá bom? E aí ele vai pro editor de vídeo direto. Eu não passei ele por nenhum plugin, por nenhuma mixagem, por nenhuma pós-produção. O som que você tá ouvindo é direto que eu gravei no gravador. Então se eu tivesse, por exemplo, aqui um gravador antigo, é exatamente isso que eu teria mandado pro negócio, tá bom? Eu não fiz nenhum... Enfim, não abri nenhum plugin, não equalizei, não fiz compressão, nada. Só tem esse limiter na minha pedaleira, que tá fraco, e o pedal de preamp, que tá flat. E ele é bem clean, ele é bem limpo, vocês vão ver que o som tá bem fiel ao que o baixo é mesmo, tá bom?
Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até uma próxima.